Fala pessoal, vocês devem ter percebido que eu não tenho postado muito ultimamente aqui. Hoje eu estou em Costa Brava, olha que lugar bonito. Mas hoje eu queria falar de um assunto que é sério e muitas vezes eu não falo muito disso no canal, porque geralmente eu trago dicas mais práticas de como é que você pode ser mais produtivo, produtiva no seu dia a dia, principalmente você que está entrando na área de dados. Mas o que acontece hoje eu vou falar sobre burnout em geral, então eu sempre até critiquei muito esse pessoal que... Existe assim uma geração mais nova que reclama mais sobre esse assunto do que outras. Eu falei ultimamente sobre o Quiet Ambition e como é que isso tem mudado a forma dos profissionais trabalharem, como é que as empresas em geral estão ficando menos ambiciosas em diferentes mercados, e isso não é diferente para a vertical de dados. Mas é importante a gente diferenciar as coisas e entender que existe um limite para tudo. Então, ultimamente eu tenho passado por um período mais intenso. Eu não diria que é um burnout em geral, porque eu acho que quando a pessoa tem um burnout, eu já tive amigos que tiveram, eu tive uma fase da minha vida que foi mais intensa nesse sentido, mas diria que num pré-burnout, então é até importante, foi importante eu ter parado um pouco, e eu vou até explicar, eu acho que as pessoas têm motivos diferentes para chegarem num ponto desse, e eu vou falar um pouco sobre como eu funciono em geral, e como é que eu cheguei nesse ponto, e até por isso que eu não estou postando muito ultimamente aqui, mas eu já estou me organizando melhor, estou estruturando as coisas de uma forma que tudo vai fluir de uma forma melhor. E é claro que eu queria comentar com vocês o que eu estou fazendo e talvez isso ajude você que tem projetos diferentes. Primeiro, antes de começar, como vocês sabem, então vamos lá, vamos separar as coisas. Eu tenho alguns projetos em paralelo, além do meu trabalho, que tem grande responsabilidade. Então dentro do meu trabalho, eu estou passando por um momento de desafio, então duas coisas estão acontecendo em paralelo. Primeiro, que eu estava dedicando muito tempo numa aquisição de outra empresa que a gente faria. Então eu dediquei ali, olhando todo o P&L, fazendo todos os contatos ali. A gente já tinha feito isso antes, eu tenho uma certa experiência com isso, mas nunca... cada vez que você faz isso, uma aquisição, é cheio de novidade. Então assim, você pode ter muita experiência nesse mercado, mas tem muita coisa porque cada empresa funciona de uma forma. Então a gente estava preparando para comprar a empresa, mas aí no final não deu certo. A negociação lá no finalzinho mesmo não deu certo. Enfim, eu estava super empolgado com o projeto e isso me coloca lá para baixo. Além disso, recentemente eu tive que tomar uma decisão e demitir uma pessoa da minha equipe que era muito importante, trabalhava com a parte de dados. Então eu vou fazer um vídeo aqui no canal, talvez o próximo, dedicado a esse assunto e o que aconteceu com essa pessoa. Obviamente eu não vou expor ela, ela nem está no Brasil também, mas assim, eu não vou expor, mas eu queria falar um pouco sobre os principais motivos, porque eu acho que talvez ajude muita gente que está entrando no mercado. Além disso, então isso aí no meu trabalho principal, digamos, na empresa que eu trabalho. Em paralelo, como eu já comentei aqui no canal, no último e no penúltimo vídeo, eu estou sofrendo um shadow ban aqui pelo YouTube e, obviamente, isso mexe com a gente também. Eu sei que eu sou muito grato a vocês pela confiança, pela inscrição. Sei que muita gente está acompanhando o canal aí. Inclusive, o crescimento do canal nesse último ano foi, assim, exponencial comparado com o que a gente cresceu nos anos anteriores. E até por isso que eu queria até fazer um vídeo dedicado a isso também, uma hora, falando sobre projetos, porque isso tem muito a ver com a parte de dados também. Eu sei que no começo a gente tem essa curva de aprendizado. E aí depois eu quero até falar sobre isso, sobre essa curva de aprendizado, que a gente falha muito, tem que insistir, persistir no seu projeto, relacionado a dados ou não. E aí eu vou fazer um vídeo dedicado a isso também. Tô com muita ideia, mas assim, nesse momento, como eu comentei, esse pré-burnout, essa quantidade de projetos, de coisas que estavam em baixa, e aí o ponto principal desse vídeo é justamente esse. Mas enfim, em resumo, teve essa parte do canal, que tem impactado bastante também o que eu tava produzindo. Aí eu vi que estava tendo uma retenção maior, e aí parou de ter retenção. Muita gente já comentou comigo que não está recebendo os vídeos. Eu não sei explicar, mas assim, depois de ver muito conteúdo falando sobre o assunto, aparentemente é um shadow ban do próprio YouTube. Eu não sei muito bem o que fazer, já entrei em contato, os caras não respondem. Mas enfim, independente disso, se a gente pega um outro projeto, eu já comentei com poucas pessoas aqui do canal, mas eu tenho um produto aí no Brasil chamado Ultrafoco, e eu tenho aprendido bastante sobre como desenvolver esse tipo de produto. É uma coisa muito nova para mim ainda, é muito recente, e as coisas têm funcionado bem no sentido de que eu estou aprendendo bastante. Mas ultimamente também eu coloquei muito esforço, eu mesmo desenvolvo a página, desenvolvo a copy, desenvolvo praticamente tudo ali desse produto, e estou aprendendo bastante sobre marketing digital em geral, e eu te recomendo também buscar, se você tiver tempo para isso, energia, buscar projetos em paralelo assim que te deem resultado, que é uma coisa que vai te ajudar a entender sobre outras verticais que não são tão próximas do que você faz no dia a dia para uma empresa. Estou aprendendo bastante, ainda não estou no nível que eu gostaria, então isso também tem puxado muito a minha energia. E além disso, bom, e talvez o principal aí, comentei aqui no canal recentemente, meu segundo filho nasceu, e aí isso consome bastante energia. A melhor coisa do mundo, tenho 2 filhos que são muito saudáveis, graças a Deus, mas um ponto é que a gente dedica muita energia, principalmente nesse começo. Então, a quantidade de coisas que eu tenho feito
talvez a quantidade de projetos em paralelo, e filhos também acabam sendo grande parte disso, tem contribuído para esse início de burnout, digamos. E aí agora, nessa segunda parte do vídeo, eu gostaria de falar o que eu estou fazendo no meu dia a dia para tentar mitigar isso. E aí nessa segunda parte do vídeo eu gostaria de falar um pouco mais sobre o que eu estou fazendo para mitigar isso de forma geral. Então, mais uma vez, eu acho que cada pessoa tem seus próprios motivos, né, para se estressarem ou chegarem no famoso burnout. E no meu caso eu percebi que foi a quantidade de projetos em paralelo. Na verdade não é nem a quantidade em geral, se você soma todas elas, porque eu não estava sentindo isso antes. O ponto é que, como para vocês que têm projetos em paralelos ou já trabalham há um certo tempo, seja na área de dados ou qualquer outra área, a vida é feita de altos e baixos. E talvez por uma coincidência, nada muito grave aconteceu, mas por uma coincidência eu entrei aí numa fase de baixa em alguns pontos em cada um dos projetos. E veio tudo de uma vez, eu não estava esperando por isso, falando mais da parte profissional mesmo, né? E isso demandou muito tempo de cada projeto e parece que tudo virou uma bola de neve e pareceu que eu perdi o controle de tudo ao mesmo tempo. E talvez lá no psicológico, no subconsciente, depois de fazer essa autoanálise, eu percebi que era muito mais isso. Então, assim, o primeiro ponto aqui é realmente tentar pensar de forma mais analítica, digamos, sobre o que está acontecendo. Então, ao entender que a vida é feita de altos e baixos, e eu estava passando por esses pequenos baixos em cada um deles, tudo fez muito mais sentido, porque eu parei para pensar sobre o problema, cada um dos problemas em geral, e pensei, cara, não é o fim do mundo, dá para recuperar cada um dos projetos. Talvez leve mais tempo, talvez eu não saiba a solução do YouTube, por exemplo, eu não tenho ideia do que fazer, mas se a gente construiu o que a gente construiu até hoje, não é que é fácil construir de novo, mas assim, deve ter uma fórmula, deve ter uma saída. A mesma coisa para o ultrafoco. Então o primeiro ponto é analisar tudo que está acontecendo e se você for uma pessoa mais organizada, realmente colocar no papel. Eu não sou tão organizado assim, mas eu cheguei a fazer isso. Eu comecei a listar, cara, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Comecei a colocar no papel o que estava acontecendo em cada um dos projetos. Isso me ajudou a mapear cada um dos problemas que eu estava passando. Porque quando a gente não para pensar no que está acontecendo, raramente a gente vai ter uma visão mais analítica de tudo e vai conseguir mapear de uma forma mais high level, digamos. O segundo ponto é realmente parar com alguns projetos, mesmo que seja de forma temporária. Então eu parei com os vídeos por um tempo, até mesmo porque o vídeo ele demanda uma energia mais criativa, não é um trabalho muito... Tem gente que eu acho que conseguiu criar esse fluxo no YouTube de saber, já tem um roteirista, já tem os roteiros prontos ali e vira uma máquina. Eu não consegui fazer isso até hoje, e talvez seja até um desafio para o canal aí, para o ano de 2025. Como é que eu vou conseguir estruturar, ou talvez nesse ano mesmo, né? Estruturar os vídeos de uma forma que vire uma máquina, um processo em série mesmo. Então eu parei por 2 semanas aí, eu tinha enviado o último vídeo, tem mais de 2 semanas pro Gabriel, pro editor, e ele é bem atento e bem preocupado com os detalhes e até perguntou por que eu não estava enviando o vídeo. E foi justamente isso, a quantidade de carga, quantidade de coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Estão acontecendo ainda ao mesmo tempo. Mas agora eu resolvi voltar, vou postar mais agora. E o terceiro ponto é justamente relacionado com essa parte da edição. Então é saber delegar algumas coisas. Na parte do ultrafoco eu consegui delegar algumas partes do trabalho que eu tive que aprender lá no início, mas hoje já cheguei no ponto que eu posso delegar e isso, acredite, é muito importante. Vai te economizar tempo para focar em algumas outras partes do projeto que estão precisando de você. A parte de edição de vídeo aqui, como eu comentei, o editor Gabriel, ele está me ajudando bastante. E eu achava antes de começar a trabalhar com um editor profissional, eu pensava assim, cara, ninguém vai fazer igual eu estava fazendo, e eu não sou editor profissional, assim, se olhar os vídeos para trás aí, teve uma curva de aprendizado aí, foi melhorando aos poucos, mas nunca fui profissional, e aí eu demorava, obviamente, muito mais tempo para editar e tudo mais, e aí eu pensava, mas nunca vai ficar igual o meu, mas realmente, não ficou, mas ficou melhor. Então, a minha recomendação é saber delegar algumas partes dos projetos, principalmente se você tiver um projeto grande, um projeto que demande aí várias verticais ao mesmo tempo, é importante você delegar. Então a parte de tráfego pago, eu já estou entendendo como é que funciona mais para o outro projeto, mas assim, eu tenho também uma pessoa que me ajuda lá. E o último ponto aqui, ou dica, claro que vai depender do seu momento, é você parar um pouco com a sua rotina, dar um break mesmo. Então eu posso me dar o luxo, tanto pela liberdade financeira que eu tenho, quanto assim, eu tenho total liberdade também nos projetos que eu comentei aqui, eu consigo me adaptar, tanto na parte de tempo quanto de lugar que eu tô. Então eu resolvi parar. Eu tive uma viagem semana passada para a Sérvia, mas foi trabalho também, então assim, isso eu não conseguia adiar. Mas essa semana eu resolvi parar e vir para esse lugar que eu tô agora. E isso me faz, assim, inclusive assim, eu tô postando vídeo agora, talvez eu demoraria até mais para conseguir postar um vídeo,
mas por ter parado a rotina, por ter conseguido assim me desligar do que eu estava fazendo antes, sair daquele fluxo de negativo, né, de coisas, de não conseguir entregar nada, de tudo tá dando errado, tá tudo em baixa, isso tem me ajudado bastante também, porque pelo menos deu uma pausa, deu um break. Você não precisa viajar para fazer isso, talvez uma coisa mais curta, uma coisa na sua própria cidade, mas só de mudar a rotina talvez te ajude bastante. Eu consegui me desligar aqui, e aí eu tô passando mais tempo com a minha família, isso tá sendo bem positivo pra mim, tanto é que eu tô conseguindo postar aqui agora. Sei que o vídeo não é tão estruturado quanto outros, mas deixa aí nos comentários se esse tipo de assunto é útil pra você, e ainda mais importante, se você já passou por algum tipo de burnout. Se você passou, você sabe o motivo? Você já parou pra pensar o porquê? Foi carga do trabalho? Foi pressão da empresa? Eu vejo muita gente entrando em burnout por uma pressão da empresa e tentando... muita gente na área de dados busca o perfeccionismo. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Eu sempre soube conciliar as coisas com a ambição e tudo mais, mas nunca fiquei estressado, varando noite, assim, tipo, estressado porque eu não estava alcançando esse perfeccionismo. Mas eu sei que muita gente tem isso, principalmente na área de dados, que é uma área que demanda essa parte de detalhes muito forte. Acho que o próprio perfil do analista, cientista de dados, tem muito disso também. Mas deixa aí nos comentários se já passou por isso, ou conhece alguém que já passou, e por quê? Você já parou para pensar por que você entrou em burnout? Meu nome é Danilo, se inscreva no canal. Como você sabe aí, a gente está sofrendo, eu acho que é um shadow ban. Eu nem sei direito o que é um shadow ban e por que eles fazem isso, mas realmente o pessoal não está recebendo os vídeos. Então eu te peço isso ajuda demais o canal, não só a sua inscrição. Talvez você já esteja inscrito, mas você não está recebendo o conteúdo, então você tem um sininho. Então clica no sininho, se puder assistir o vídeo aí até o final, se estiver aqui, você já assistiu o vídeo até o final, então eu te agradeço demais. E compartilha com os amigos também aí. Um abraço e até o próximo vídeo.